Bom dia, pessoal! Estamos ao vivo na live de todas as quartas-feiras, 11h45. Hoje eu estou igual o telejornal aqui, eu tenho uma câmera aqui, e aí quando eu falar algo de impacto, eu já viro aqui, troco para o take 2. Nós estamos na oitava live? Nós estamos na oitava live. Eu vou pedir para desligar a luz da recepção para não ter essa musiquinha ao fundo. Pessoal, antes de começarmos a live, de batermos o nosso papo, lembrando que essa live vai acontecer todas as semanas do ano de 2025, é um desafio meu pessoal. Por quê? Porque eu treinei 3 advogados que eu me orgulho muito, Rodrigo, Victória e Anaísa. No ano de 2024, eu também treinei outros advogados, que eu também me orgulho ainda mais, Bernardo, Camila, Larissa, e estou em um treinamento com o Neto. Para treinar os novos advogados, a nova geração, que talvez seja a terceira geração de advogados do escritório, obrigatoriamente, Gabriela, Alexia, Karine, Maria Eduarda e os estagiários estarão obrigatoriamente presentes, tá? Independente de qualquer coisa, eu vou estar aqui e eu quero que vocês estejam. Por quê? Porque esse papo aqui não é só para quem está online, é para vocês. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu já falei em algum momento para os advogados que estão com a gente há mais tempo. Larissa já escutou isso, Camila já escutou isso, mas eu quero que eu tenha certeza que vocês escutaram isso através de mim. Então, nosso treinamento de equipe em relação aos assuntos que são da minha competência vão ser todas as quartas-feiras, 11h45, e vocês são convidados. Vocês estão convocados. Amanhã nós teremos o torneio Beach Tênis, 5º torneio de beach tênis do Pacheco e Reis, e mantendo a tradição da Copa do Mundo, só pode encostar nessa taça quem já foi campeão do mundo. Eu posso encostar porque eu tenho 3 desses troféus, junto com a doutora Anaísa em 2 oportunidades, e junto com a Sara, que não está mais entre nós, mas é também uma campeã. Outras 2 pessoas que podem encostar nesse troféu é a doutora Camila e o doutor Pedro. Ninguém mais, por gentileza, não encoste, vamos manter a tradição. Eu entregarei o troféu ou serei entregue pelo Pedro ou por mim, e aí vocês que corram atrás do prejuízo. Para quem está no YouTube, ele vai manter aqui do meu ladinho para a gente poder conversar. Pessoal, já conversamos sobre várias coisas aqui. Tem um pedido muito legal no Instagram de um amigo, que eu não sei de onde é, e eu vou postar ele depois para vocês. Ele está me pedindo sobre falarmos sobre como nós atendemos pessoas jurídicas. Mas o que eu estou querendo contar para vocês aqui, o que eu estou querendo conversar com vocês? Pessoal, não tem como a gente falar de como que eu atendo uma empresa, porque hoje eu postei uma foto que eu estava dentro de uma empresa que é nosso cliente, sendo que assim, você não sabe sobre como, sobre quem, sobre obsessão, sobre os assuntos que nós já conversamos. Só para relembrar, Live 1, a gente fez um resumo geral sobre vendas. Live 2, a gente falou sobre encantar cliente. Live 3, nós falamos sobre lifestyle business. Live 4, nós falamos o que eu faria se eu estivesse começando do zero, e aí um zero absoluto. Na live 5, eu falei sobre com quem é mais importante do que o próprio negócio. Na live 6, foi um papo para obcecados, nós falamos sobre obsessão. E na live 7, nós falamos sobre intencionalidade. Nós estamos na live 8 e hoje eu intitulei essa live como O Profissional Quarta-feira. Uma frase que eu falei na semana passada, eu quero que isso esteja assim, tatuado em nossos corações e em nossa mentalidade. Progredir estratégica e financeiramente não é pecado, não é ganância e não é egoísmo. Muitas vezes, quando você está progredindo, você vai ganhando dinheiro, você vai prosperando, você vai vendo que as pessoas acham que às vezes isso é egoísmo, ou que isso é pecado, que você não pode, porque quem é rico fez alguma coisa errada para chegar lá, mas nada disso é uma realidade. A gente precisa desmistificar isso, principalmente quando a gente vem de uma família simples, que os nossos pais não tiveram algum sucesso, e aí eles derramam esses fracassos em nós. Isso acontece com todo mundo. Então, essa frase eu vou dizer ela por muito tempo, que progredir estratégica e financeiramente não é pecado, não é ganância e não é egoísmo. O que é o profissional quarta-feira? Eu escutei alguém falar isso essa semana e eu vi que é muito comum isso acontecer. Quando você vai marcar um encontro, a Gabi que é solteira, a Duda que é solteira, quando você vai marcar um encontro com um carinha que você está interessado, geralmente você marca esse encontro que dia? Sexta, sábado, domingo,
vários dias são dias de marcar encontro com o seu potencial crush. Na segunda-feira é o Dia Internacional do Recomeço, né? A gente quer começar a dieta na segunda, quer começar a ir no treino na segunda. Então, cada dia da semana tem sua especificidade. Mas quarta-feira é um dia meio... Não é a segunda, mas também não é sexta. A quarta-feira, só a gente aqui que decidiu marcar esse compromisso na quarta. Quarta-feira é conhecida por todo mundo, mas ninguém faz planos para ela. Eu conheço vários advogados assim. Eu conheço vários advogados que eles são conhecidos por todo mundo sabe que ele é advogado, porque a gente já falou disso. A gente já falou de como que eu vou fazer me tornar conhecido para todas as pessoas, para que as pessoas lembrem de mim como um profissional, né? E aí, quando eu falo advogado aqui, pessoal, eu estou treinando advogados, mas se eu publicizei isso, é porque também há a minha intenção de que o fisioterapeuta, o dentista, sei lá, qualquer pessoa que estiver me escutando, ele tenha noção de que isso também serve para ele. E servindo para ele, eu quero que você possa aplicar isso, você que está aí no YouTube também. Se não deixou um like, se não se inscreveu, se não comentou, faça isso. Por quê? Porque eu estou gastando minha energia, meu tempo, parando uma equipe muito cara para a gente poder conversar sobre isso. Então eu quero que você, em gratidão, compartilhe isso com a gente. O profissional quarta-feira é aquele cara que todo mundo sabe que ele é advogado, então a gente já passou dessa etapa, todo mundo já sabe que a Alex é advogada. Só que ninguém faz planos pela Alex. Quando eu falo assim, pessoal, se eu vou no poker, todo mundo é meu cliente. Se eu vou no churrasco, todo mundo é meu cliente. Por quê? Porque eu não deixei me tornar um profissional quarta-feira. Em todo o tempo eu me preocupei com postura, eu me preocupei com vários assuntos que me colocaram em rodas, onde eu acho que hoje eu não tenho um lugar que eu vou que todo mundo não é ou não assinou uma procuração para mim. Eu não tenho esse lugar. É no poker. Todo mundo. Na minha roda de amigos, no churrasco de sexta-feira. Isso é muito importante. Eu me sentiria muito ofendido se um amigo meu próximo contratasse outro advogado. E isso é uma construção. Por quê? Porque eu sei que eu entrego para ele algum valor. E existem 3 formas de prospecção. Quais são essas 3 formas? Essas 3 formas eu quero, nas próximas 3 lives, explorar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeira forma de prospecção: relacionamento. Essa forma de prospecção é, sem sombra de dúvidas, a mais importante. Essa forma de prospecção é, sem sombra de dúvidas, a que te coloca em melhores negócios e, sem sombra de dúvidas, ela é a mais cara no sentido de retorno financeiro e econômico. Por quê? Porque para fazer isso gasta energia, gasta dinheiro, gasta tudo, e para ter o retorno também. Ninguém contrata um advogado para entregar uma causa de 1 milhão pelo Instagram, tá? Não se iludam com isso. O TikTok, então, muito menos. No YouTube, então, não tem essa dinâmica. A dinâmica de grandes casos e de bons casos, na nossa experiência, porque teve um advogado lá em Manaus que teve um caso de R$ 1 milhão que contrataram ele pelo Instagram. Pode ter? Pode, mas não é a experiência que a gente tem aqui, e isso talvez seja a exceção. O burro sempre vai usar a exceção para tentar desvirtuar a regra, concorda? Então, a gente utiliza dessas informações para a nossa experiência. Relacionamento. Pessoal, o advogado, a gente também tem que fazer uma dinâmica aqui da profissão. Você já parou para pensar que a medicina vai ser punida daqui a pouco? Eu falo isso aqui nos nossos almoços, em várias coisas. Mas a advocacia e a engenharia já foram punidas. Hoje o profissional medíocre da advocacia está dirigindo Uber. Por quê? Porque ele não consegue se manter financeiramente na sua profissão. Se na profissão você não é excepcional, muito acima da média na produção técnica, você vai precisar prospectar. E se você for muito excepcional na técnica, você também vai precisar prospectar. Por quê? Porque você precisa mostrar o seu trabalho para as pessoas. Então, essas 3 formas de prospecção, a gente vai evoluir elas. Para mim, a melhor e mais fácil de fazer é relacionamento. Por quê? Porque eu gosto de fazer isso. A Anaísa não é tão relacional quanto o Emanuel. Ela vai ter uma dificuldade maior, é claro. Se eu peço o Neymar para fazer uma cesta de basquete, ele não vai fazer uma cesta de basquete, você concorda? Mas no nosso mercado você precisa aprender isso para que você não morra de fome. Porque a Anaísa, ela é tecnicamente excepcional. O que ela faz hoje, eu não conheço alguém que faça com tanta qualidade, com tanto esmero quanto você. Mas você entende que o mercado precisa te remunerar também vendo isso? Como que a gente faz isso? Através de relacionamentos. A gente já falou sobre isso e eu vou explorar isso na próxima live. A próxima live vai ser como nós vamos explorar a nossa rede de relacionamentos. Inclusive, algo que é muito interessante é a gente aprender a explorar o network do amigo.
Quantas vezes vocês veem assim, tem aquele cliente nosso de Matias Barbosa, todo mundo aqui sabe qual que eu estou falando, ele tem vários amigos. E eu falei assim, vou explorar o network dele. Todos os amigos dele hoje são nossos clientes. Tem um outro nosso amigo que era aquele amigo que trabalhava naquela operadora de telefone. Eu também falei assim, vou explorar o network dele. Como que a gente faz isso? A gente vai aqui sentar e aprender técnicas sobre isso. Segunda forma, produção de conteúdo. Produzir conteúdo nas redes sociais é uma forma não só de não ser esquecido, como também de se manter atualizado em relação ao que o mercado necessita. Hoje o profissional que não é .com, ele vai se tornar ponto fora. Não existe. Hoje, se eu vou no dentista, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar o Instagram dele. Você vai no arquiteto, você vai contratar um arquiteto para mudar o escritório. Cara, o Instagram dele é um portfólio, é a vitrine dele. Só que a gente também vai falar de produção de conteúdo. Quem aqui já me viu gravar um vídeo sobre, vamos sentar aqui e vamos falar sobre contrato de empresa? Não, isso precisa ser diferente. Eu acho que lifestyle vende muito mais do que produção de conteúdo no termo, na origem técnica desse nome, porque produzir conteúdo nem sempre é a produção de conteúdo como, vamos falar aqui de previdenciário, vamos falar aqui de direito à saúde. As pessoas precisam saber que essa é a sua técnica, mas eu acho que existem outras formas de produzir conteúdo. E por último, e não menos importante, tráfego pago. Se as redes sociais são esse alto-falante que nós estamos aqui dizendo, estou falando aqui para 10 pessoas e com as redes sociais estou falando agora online para 17 aqui, fora umas 20 que têm acompanhado a gente no YouTube, a gente não pode esquecer que o tráfego pago vai levar isso para muito mais pessoas. Só que para isso precisa ter dinheiro. Então para isso eu preciso investir primeiro em relacionamento, fechar o primeiro cliente e depois do primeiro cliente talvez investir isso. Eu já falei isso com vocês, vou repetir. O Pacheco Reis cresceu e se manteve grande sem nenhum real de financiamento. Tudo que tem aqui é dinheiro de cliente. O cliente financiou o nosso crescimento. Por quê? Porque nós exploramos a rede de network e explorando a rede de network a gente chegou a algum lugar. Isso tudo não tem como a gente conversar se na sua mentalidade está assim, nossa, ganhar dinheiro é ruim, ganhar dinheiro é egoísmo. E se eu ganhar dinheiro, o que os outros vão pensar? Não. Isso não pode estar na nossa mente. Ganhar dinheiro é algo que é muito bom. Principalmente, Bernardo, quando a gente ganha dinheiro e se orgulha da forma que ganhou. Cara, eu ganhei muito dinheiro nos últimos anos. E eu falo assim, cara, 100% do meu dinheiro foi ganhado com muito trabalho. Vocês conhecem? Alguém aqui pode falar que eu trabalho pouco? Aqui não tem ninguém que eu falo que tá à toa, que tá com muito trabalho e com muita dedicação. Cara, é muito maneiro falar isso. Como? A gente vai começar a falar sobre isso. O profissional quarta-feira é aquele profissional morno. E a própria Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre os mornos, Camila? Que o Senhor os vomita. Tem uma dinâmica muito legal que eu vi numa rede social uma vez. Do lado tinha um anjinho e do lado tinha um capetinha. E aí perguntaram pro cara, para qual lado você quer ir? Ele falou, eu tô em dúvida, qual que eu escolho? E aí ele falou, vou escolher o meio. E aí o capeta vem e leva ele. Por quê? Porque o meio é do capeta. Tá? Larissa tomou um susto. O meio é do capeta. Não escolher também é uma escolha. Não escolher também é uma escolha. E a gente precisa, assim, por que a gente está falando de prospecção aqui? Ô, Laisa, e a Laisa deve estar falando de mim. Ô, Alexia, cara, hoje eu vi um post muito legal. Assim que terminar a live, eu vou compartilhar esse post. O Sami, Sameraj, sabe aquele cara que era juiz e tal? Olha o post que ele postou hoje e a gente vai fazer a leitura dele aqui juntos, tá? Para eu garantir que você sabe disso. O Brasil tem 1.240 faculdades de direito. O resto do mundo todo tem 1.100. Nós temos 130 faculdades a mais no Brasil do que no resto do mundo. Isso significa que 2% da população é advogado. Tá? Desses 2%, a gente tira metade que não serve para nada, metade que não sabe, sobra aí para mim uns 140 mil advogados, tá? De verdade. Mas aqui a dinâmica é bem alinhada com o que eu quero falar na live. Aí, meu amigo, a lei da oferta e da procura, aí é a lei da oferta e da procura. No baixo clero, a pancadaria rola solta. Em um leilão, o leiloeiro grita, quem paga mais? Na advocacia, o cliente grita, quem cobra menos? E sempre vai ter um. O advogado não é Deus, mas no Brasil ele é obrigado a fazer milagres. Porque ou ele faz, ou um charlatão diz que vai fazer. Quantas vezes a gente já viu isso aqui acontecendo, né? E o leigo acredita, porque o charlatão diz que vai fazer.
Não adianta colocar a culpa na OAB, não adianta colocar a culpa no cliente, o advogado tem que se virar. E como? Primeiro, colocando a boca no trombone. Ai, nossa, eu quero ser um advogado técnico, eu quero ser um advogado que peticiona bem igual o Pedro. Cara, tá tudo bem. Só que a postura do Pedro é uma postura que atrai clientes. Então a gente precisa conversar sobre isso, relacionamento. O Pedro fala em algumas questões aqui de prospecção, por quê? Porque ele ouviu aquela live lá do Ken. Lembra da live do Ken? E aí ele foi esperto, porque hoje eu não teria um sócio para dar metade do meu negócio para ninguém, tá? Ninguém. Em hipótese alguma. Ele foi esperto. Do mesmo jeito que eu também fui, porque vocês sabem que eu também não peticiono. Primeiro, colocando a boca no trombone. Se você não tem um perfil atuante em rede social, saiba, você está perdendo dinheiro. Segundo, capacitando-se sem parar. Alex, o seu diploma, ele é uma fraude em direito? Ele te capacita como ser uma charlatona ou você sabe direito de verdade? O que existe de advogado ruim não está no gibi. Saber português tornou-se diferencial, o que deveria ser básico, né? Terceiro, sendo muito sociável, advogado tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair de todo evento. Festa, funeral, posse, é ali que a oportunidade surge. Aí o advogado está querendo ficar dentro de casa. Não vai funcionar, tá? No Pacheco e Reis, quantos aqui sabem que eu já tive verba para tomar vinho com o cliente? Você sabia disso? Pode falar. Não? Eu já tive verba aqui. Hoje eu não tenho mais porque eu não preciso mais, mas eu já tive verba aqui porque eu tinha segunda a segunda com o cliente. Isso é, em vez de gastar com tráfego, eu estava gastando para sentar em algumas mesas que eu não sentaria através de tráfego pago. Então isso é relacionamento. Se você é advogado e não está disposto aos pontos acima, deixe o direito ou preste um concurso. Cara, tá 100% alinhado com o que eu falo aqui todo dia, né? Porque a realidade não mudará. Então assim, ai nossa, eu não vou conseguir prospectar um cliente, eu não vou conseguir ter a postura para isso. Cara, sério, é melhor você pensar, e aí se eu tô falando do fisioterapeuta também, eu tô falando do dentista. Se você é dentista, tá me olhando aqui, você faz, sei lá, um canal, e você é a melhor no canal, mas você, ao fazer um canal, não sabe divulgar isso para as pessoas, ou você deixa a odontologia, ou você presta um concurso público. Então, isso tem que estar na nossa raiz aqui. Ai, nossa, mas eu sou tímido. Tá, e você escolheu a advocacia. A timidez na advocacia não tem nada a ver. Você vai falar, você vai fazer sustentação oral, você vai entrar no fórum, você vai fazer um monte de coisa. Então, a gente precisa tirar isso da cabeça. E isso, quando eu falo isso, ai, não, eu quero ser um advogado moita. O que é o moita? Tá sempre escondido atrás da moita. Não é o advogado quarta-feira. Ninguém lembra dele. Todo mundo sabe que ele é advogado. Quem aqui conhece algum advogado? Todo mundo sabe que ele é advogado. Eu conheço dois, tá? De vários que eu conheço dois. Todo mundo no local onde eu conheci ele, todo mundo sabe que ele é advogado, mas ninguém faz planos para ele, ninguém leva ele a sério, ninguém leva ele ao avante, sabe? Sabe aquele cara que cai na friend zone? Aquele rapaz que é muito legal, que te manda bom dia, igual o porteiro, todo dia no Instagram, quando você posta o look do dia, e ele nunca vai te chamar para sair, e ele caiu na friend zone, aí você fala, ele é um legalzinho, né? Eu não posso deixar aqui a Maria Eduarda se tornar uma advogada legalzinha para o mercado e o mercado continuar te vendo. Por quê? Porque você vai ficar aqui, você vai estacionar e aí eu não consigo te treinar para você avançar. Então, para a gente concluir a live do jeito que a gente combinou, que são 15 minutos, e sempre eu vou precisar fazer esses espaços, a gente vai conversar aqui sobre assuntos relacionados à prospecção. Na próxima live eu já vou direto ao ponto para falar sobre como explorar relacionamentos para fechar cliente. Esse é o assunto da próxima live. Depois, criação de conteúdo. Eu prometi em uma das lives, inclusive, falar como que a gente pensa em stories aqui, né? E aí eu vou falar nessa live de produção de conteúdo e tráfego pago. Talvez na live de tráfego pago a gente traga um convidado para conversar com a gente uns 15 minutinhos. Esse convidado é surpresa, o nome dele é Elivaldo Neto. Ele vai ficar sabendo agora e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Quem aqui já sabe que eu já deixei de comer para pagar tráfego pago? Eu gastava muito com iFood e eu falei assim, eu não tenho dinheiro para comer iFood, não é passar fome, tá? Porque aí a iFood, né? E aí eu troquei. Eu falei assim, eu vou começar a gastar R$500 que eu gasto com iFood, eu vou começar a colocar ele. E, cara, eu vou comer o que tiver aqui e vai dar certo. E acho que os resultados estão aí hoje para todos verem. Eu acho que os meus resultados chegam antes do meu nome. E aí, isso tudo por quê? Porque a gente investiu muito certo nisso.
Se você é advogado ou qualquer outra profissão e não está disposto a ser mais sociável, a colocar a boca no trombone e a se capacitar, ou mude de profissão ou faça um concurso público. E aí, eu tô falando isso também porque, lembrando, isso aqui é um treinamento para os novos advogados. A gente pode frustrar uma pessoa aqui dentro. O cara tá achando assim, nossa, tô investindo tempo, tô peticionando sem parar e tal, mas, cara, só isso não entrega o valor necessário que você precisa para o mercado. A gente precisa pensar. E no Com Quem, se você não assistiu essa live, procura ela para você assistir, você também consegue consertar um pouquinho disso. Porque se eu fosse o Neymar, eu ia procurar jogar bola. Mas às vezes, se eu estou numa quadra de basquete, eu vou precisar ser o melhor amigo do Michael Jordan. Eu sou o melhor amigo do Michael Jordan. Vocês entendem isso? Eu preciso que vocês entendam isso, porque é isso que vai mudar o nosso jogo. Pessoal, dúvidas? Querem fazer uma pergunta? Chance de uma pergunta aí para a gente poder terminar a nossa live. Se tiver uma pergunta aqui ou se tiver uma pergunta na live, nós vamos respondê-la. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não vieram perguntas, mas fiquei bastante satisfeito. Pessoal, é um desafio muito grande estar aqui todas as semanas. Todas as vezes que você ver alguém fazendo qualquer coisa que você achar que é fácil, lembre-se, essa pessoa deve ser muito boa no que ela faz, porque nada que a gente faz na vida é fácil. Beijo pra vocês, até quarta-feira que vem. Muito obrigado pela audiência e por quem acredita nesse projeto junto com a gente. Valeu, pessoal!